apontar por ele. Gente, meu nome é Tayane. O meu é Rafael. E hoje nós estamos aqui com o Padre Geraldinho para fazer uma entrevista com ele sobre o tema vocação. E é isso aí, fica ligado nos próximos minutos que vai ser muito interessante. Pode começar a entrevista, Tayane. Padre Geraldo, o que quer dizer exatamente a palavra vocação? Vocação significa chamado, ou seja, todos nós somos chamados a algo na vida, todos nós somos criados por Deus para algo mais. E vocação é essa descoberta daquilo que nos traz felicidade, daquilo que dá motivação à nossa vida, aquilo que dá alegria aos nossos projetos, ou seja, é aquilo que vai nos realizar como pessoa. E para nós que temos fé, vocação é sobretudo o chamado de Deus, aquilo que Deus pede para nós, aquilo que é proposta de Deus para nós, porque para nós o importante não é simplesmente fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. E a outra pergunta é a seguinte: quando alguém tem essa vocação do matrimônio, ele sente esse chamado? Então, a vocação do matrimônio já é uma vocação específica. Todos nós, inicialmente, antes de responder a sua pergunta, somos chamados à vida, é a grande vocação nossa. Depois somos chamados à vida religiosa, ao batismo, à vida cristã. Alguns chamados à vocação matrimonial, outros chamados à vocação sacerdotal e assim adiante. Claro que, como você mesmo perguntou, a vocação matrimonial, ela vai surgindo aos poucos, a partir de um relacionamento com a outra pessoa, a partir do crescimento na afetividade, no carinho com a outra pessoa, vai colocando como propósito de vida a vocação matrimonial como um caminho para a felicidade pessoal, um caminho para a felicidade da outra pessoa, mas sobretudo um caminho que é de fazer a vontade de Deus e viver de forma cristã a partir do sacramento do matrimônio, constituindo uma família em meio aos filhos, em meio à vida familiar e ali vivendo a espiritualidade matrimonial. Agora a gente vai para a terceira pergunta. Ô Padre Geraldinho, como se sente a pessoa que não se realiza a sua vocação? A pessoa que não se realiza em sua vocação, ela às vezes não encontrou, não entendeu a razão da sua vida, não encontrou a alegria na sua vida, ou então ela procurou caminhos errados, foi por caminhos que distanciaram ela da sua verdadeira vocação, da sua realização. Claro que se nós temos certeza que a vocação é a nossa realização, é a realização humana dentro do querer de Deus, dentro da vontade de Deus, a pessoa que não realiza, que não vive a sua vocação, de certo modo vai estar frustrada porque não encontrou a sua razão de existir, a sua razão de viver, e não se sentirá bem no exercício das suas atividades, da sua fé, das suas tarefas, ou seja, parecerá que estará faltando algo mais para ela. Mas a pessoa pode voltar a se realizar? Com certeza. Na nossa relação com Deus, Deus é sempre novo e sempre nos dá uma segunda chance. Então, a todo momento nós devemos nos perguntar o que Deus pede de mim, o que Deus quer de mim. Até mesmo uma pessoa que já viveu a vocação matrimonial, que está vivendo a vocação matrimonial, aquele que respondeu sim à vocação sacerdotal. E a todo momento esse questionamento é válido, porque nos faz remeter ao sim inicial, à resposta que demos. Então é um desafio, a todo momento nós devemos buscar nos realizar a partir da vontade de Deus. E quando não acontece uma resposta positiva à vocação, é preciso que haja da pessoa esse desejo de descobrir, esse desejo de querer responder sempre mais com amor a Deus e com desejo de ser feliz, com desejo de fazer a vontade de Deus. A próxima pergunta é a seguinte: qual é o critério de Deus para escolher a nossa vocação? Bom, termo critério a gente deve pensar muito, porque critério está muito no nosso ponto de vista. Mas o primeiro é fazer uma leitura de fé da sua vida. A vontade de Deus se manifesta de diversos modos, de diversas maneiras. E aí é preciso que a gente seja capaz de olhar para a nossa história e perceber a mão de Deus que vai nos mostrando a sua vontade. Nós percebemos os sinais de Deus na nossa história.
Os sinais de Deus que se dá por meio de um apelo interno que a gente sente a uma vocação, um chamado, a um desejo que temos de fazer algo mais. Um outro elemento que pode nos ajudar é ter uma vida de oração, uma vida de constante presença de Deus, o acompanhamento de alguém mais experimentado na fé, quer seja um rei, quer seja um padre, que você possa partilhar e perceber onde que Deus está me falando nas entrelinhas da minha vida, onde que eu percebo os mimos de Deus, os cuidados de Deus na minha história, e ao mesmo tempo perceber os sinais de Deus que vai mostrando a vocação a cada um de nós, também por meio das pessoas. Deus nos fala de diversos modos e maneiras, e nós precisamos ter a percepção de que modos nós vamos sentindo e experimentando a presença de Deus até um determinado momento em que nós nos sentimos impelidos, impulsionados a responder. E agora? O que Deus me pede? E aí ver que a nossa felicidade vai estar em fazer aquilo que Deus nos pede, mesmo com desafios, mesmo com incertezas, mas o desejo é muito maior do que os desafios que por vezes possam aparecer. A próxima pergunta é a seguinte: alguém, quando criança, ela pode sentir algum chamado, alguma vocação, e ela apresenta alguns sinais assim que tem determinada vocação? Claro, Deus coloca o apelo, Deus chama em qualquer momento, qualquer etapa da vida da pessoa. Ao mesmo tempo, esses apelos, esse chamado que todos nós sentimos a uma vocação específica, é preciso que seja confirmado com o tempo. Então é preciso que seja amadurecido, é preciso que seja colocado na vida de oração. Na seguinte pergunta: esse apelo é perseverante o suficiente para me ajudar a enxergar que é esse o caminho que vai me levar à felicidade, que me vai ajudar a fazer a vontade de Deus? Então, claro que pode. E geralmente as vocações surgem inicialmente quando se é mais novo, mas é preciso que isso seja amadurecido, que isso seja rezado, que isso seja colocado diante de Deus, para que a pessoa possa assumir a vocação, também tendo a certeza dos desafios, das alegrias, das dificuldades, das esperanças, sabendo que em tudo ela deve buscar colocar-se nas mãos de Deus, colocar-se nos desígnios de Deus, deixar com que Deus conduza a sua vida e conduza a sua história. Claudinho, e para terminar, a gente queria saber como é que o senhor descobriu a sua vocação, como foi a sua experiência em relação ao descobrimento da sua vocação. Então, essa história, a história vocacional de cada um é muito preciosa, é muito sagrada e muito rica, cada um com as suas nuances. Bom, eu nasci em uma cidade que é uma cidade sacerdotal. Eu fui o 53º padre nascido na minha cidade, onde nasceram, hoje somos 54 padres, entre vivos e mortos, né? É uma terra onde que deu 5 bispos para a igreja no Brasil, ou seja, é um ambiente que favorece muito a vocação sacerdotal. Depois, o ambiente familiar. Eu sou de uma família extensa, uma família que cultiva a fé, uma família que tem uma experiência de Deus, então acho que isso também é muito favorável. Então, assim, eu cresci na igreja, fui coroinha, então tudo isso vai despertando em nós um desejo foi despertando em mim um desejo de fazer a vontade de Deus, e de certo modo sempre há uma pessoa que inspira. No caso da minha história vocacional, meu pároco, hoje é ainda meu pároco, o jeito do meu pároco de ser alegre, próximo das pessoas, isso me ajudou muito a responder também com alegria e generosidade a minha vocação sacerdotal. Resumindo, porque senão vai ficar um pouco longo, mas eu fiz encontros vocacionais motivado por uma amiga, uma colega de turma, que era irmã de um seminarista que depois acabou se ordenando. Depois, nesse ano, eu desisti de fazer semana vocacional, não fiz a semana vocacional para entrar no seminário. Passei um ano assim, meio desanimado, tanto em termos de sonhos de uma carreira profissional, quanto
a vida religiosa. E aí, por obra do destino, por obra da vontade de Deus, me pediram para acompanhar 2 jovens para fazer os encontros vocacionais, e eu acompanhei, fui como acompanhante, e desses 2 jovens só eu que restei, ou seja, aquele que foi acompanhar é que se tornou padre. Deus tem os desígnios dele, né? E aí eu continuei, claro que teve dificuldades, teve alegria nesse processo, várias. E aí eu só recordo que no lema da minha ordenação sacerdotal, o lema é um trecho, o final, a última palavra, a última frase do testamento espiritual do São João Paulo II, que ele diz no final do seu testamento espiritual: em mãos tuas. Eu acrescentei no meu lema: em mãos tuas, Domini, em tuas mãos, Senhor, porque eu reconheço que a minha vocação foi de fato colocar-me nas mãos do Senhor e deixar com que Ele trabalhasse com aquilo que é insuficiente, com aquilo que é frágil. Como diz o Papa Bento XVI, somos instrumentos insuficientes. O que nos consola é saber que Ele trabalha com esses instrumentos insuficientes. Então, a minha vocação eu coloco inteiramente como o barro nas mãos do oleiro, eu me coloco nas mãos do Senhor para deixar com que Ele vá forjando e formando aquilo que precisa ser trabalhado, tirado, construído a partir da minha vida. Ô, Padre Geraldinho, então muito obrigada por este momento, né, Rafael? Esse aprendizado. E é isso. Aí a gente queria também pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir a nossa página, seguir a gente no Snap. E é isso aí, gente. Ativa o sininho lá para toda vez que tiver um vídeo vocês vão receber. E sempre... E não se esqueça nunca de ficar atentos ao alvo. Isso vai making off, tá, gente? Oi, gente! Tá. É assim, ó, pra começar o canal, pode explicar aí. Não, a gente tem um make-off. Make-off, se chama. Que nem existia um negócio antes do vídeo, que é assim, ó. Como fala pra cantar? Como é que É assim. parar, apontar, play. Pray. É pray, gente. Que rezar é inglês. Pray. É pray, né? Não? É falar inglês. De rezar. Ué. Não é play, não. É assim, vamos lá. Preparado, apontar, Play. Então, agora a gente vai para Terceira a pergunta. terceira pergunta, desculpa. Padre, a pessoa...